Quando nós começamos a receber informações, né, professores dessa escola pedindo ajuda e tal, eu falei, não, deve ter alguma confusão. Porque a gente sempre critica aqui o poder legislativo e tal, né? Não é porque a gente quer criticar por criticar. É porque o poder legislativo, primeiro, é aquele que representa mais diretamente a população, porque o prefeito é um só, né? Agora, os vereadores, por serem mais, em Araraquara são 18, em Américo são 13, né, Chico? Então, são aqueles que têm mais possibilidade de representar diferentes segmentos da população. Então, é aquele poder representativo, direto da população. Por isso que a gente pega no pé, porque tem que dar resposta, tem que ter mais eficiência. E segundo, porque nos custa muito caro. A gente paga demais para essa gente pelo pouco retorno que a gente recebe do que eles fazem. A Câmara tem que fiscalizar. O que você vê é uma Câmara sem capacidade de fiscalizar, seja em Araraquara, seja em São Carlos, seja em Matão, seja Boa Esperança, não tem capacidade de fiscalizar. Normalmente, comem na mão do prefeito. Mas eu estou falando tudo isso para dizer que a situação que eu vi em São Carlos extrapolou qualquer regra de bom senso. Qualquer regra de bom senso. Um vereador, o tal do Leandro Guerreiro, invadiu uma escola municipal e arrancou da parede da escola cartazes produzidos por alunos sobre o tema da intolerância religiosa e de combate ao preconceito contra, por exemplo, os homossexuais. Eu vi os cartazes. E antes que aí os defensores da escola sem partido, aqueles que combatem a ideologia de gênero, sei lá o que mais, não tinha nada demais nesses cartazes. Até eu estou passando aí para a produção, se o pessoal puder exibir os cartazes, né, para toda a bancada ver, não tinha absolutamente nenhuma moralidade. Não tinha nada demais ali nos cartazes. Tinha um que dizia intolerância religiosa. O outro dizia, tinha uma frase, Fernando, ali as cores do arco-íris, que é do movimento gay e tal, e tinha lá uma frase, ninguém precisa ser gay para lutar contra a homofobia. Ninguém precisa ser gay para lutar contra a homofobia. Quer dizer, você não precisa ser homossexual para combater o preconceito contra os homossexuais. Isso para mim é de uma obviedade absurda. Mas o vereador se irritou e foi lá e arrancou da parede os cartazes. Ô vereador, que falta de respeito aos alunos que produziram isso depois de uma discussão em sala de aula. Que falta de respeito aos professores. Quem que o senhor pensa que o senhor é? Quem que o senhor pensa que o senhor é? Para entrar numa escola e arrancar um trabalho feito por alunos e professores. Quem que o senhor pensa que o senhor é? Que autoridade o senhor se deu para rasgar? Se eu sou pai de aluno, eu lhe dou um pé do ouvido, rapaz. E olha que eu sou pacífico, hein? Olha que eu sou pacífico. Se eu sou professor, o senhor não põe a mão num cartaz de um aluno meu. Porque na escola, é claro que o vereador tem o dever de fiscalizar, mas tem que ter respeito pelo ambiente que não é seu. Que autoridades lhe deram? Lhe deram um mandato na Câmara. Não lhe deram uma cadeira de rei para o senhor mandar e desmandar de acordo com a sua vontade. Vai fazer média com o seu eleitorado em outro lugar e não na escola, rapaz. Respeite o ambiente escolar. Um país que não respeita a escola não tem futuro. Não tem futuro. Na ânsia, talvez, né, de atender aí aos seus eleitores e tal, ao invés de explicar ao seu eleitor, olha, eu vou lá ver, mas fique calmo. Olha, eu fui lá, é um cartaz só, não teve nenhuma exposição. Esse é um tema que a escola tem que ter. Não, ele vai lá e já entra arrancando. Se eu sou professor, juro por Deus, eu não deixo. No cartaz que o meu aluno fez, ele não põe a mão. Se está bom, se está ruim o cartaz, é a coordenação pedagógica da escola, o corpo acadêmico da escola que vai avaliar. Não é vereadorzinho, mequetrefe nenhum que vai pôr a mão na produção de um aluno. Isso tem que ser resolvido no âmbito escolar. Eu não sei o que deu na cabeça de um cidadão como esse. Até gostaria de falar com ele para dizer isso na cara dele, para dizer isso para ele. Quem é que lhe deu essa autoridade no Tribunal da Santa Inquisição? Você está vendo onde essa discussão de escola sem partido nos leva? É isso aí. Você já viu isso, Fernando? O vereador invadir a escola, arrancar cartaz de aluno? Você que é professor, Fernando? Eu lamento que isso tenha acontecido em São Carlos. A gente está vivendo tempos difíceis e atitudes tão extremadas e violentas como essa, eu acho que devem ser banidas de toda forma. Eu fico imaginando o seguinte, qual é o exemplo que fica para as pessoas que estavam nessa escola? O que elas entendem com tudo isso que aconteceu ali? É lamentável uma coisa dessa.
Há uma discussão na escola, eu acho uma discussão extremamente pertinente, importante, e aí a pessoa vai lá, assume uma postura que, no meu modo de entender, não tem autoridade nenhuma para fazê-lo e vai lá e destrói. Nós não estamos mais na Inquisição, não, para você começar a fazer fogueira e queimar livro. A gente não está vivendo esse tempo, não. Esse tempo já acabou, se perdeu pela história. Parece que algumas pessoas não entenderam isso ainda. Vereador de São Carlos, Leandro Guerreiro, está aqui na linha. Leandro, a gente não se conhece, está em São Carlos. Quem está falando é o jornalista Luiz Antônio, da Rádio Morada, e toda a nossa bancada, o Fernando, o Chico. E eu acompanhei com uma indignação muito grande o que se passou aí em São Carlos, provocado pela sua pessoa, vereador. Eu queria lhe perguntar, lhe dar a oportunidade de você, quem sabe até nos convencer, né? Quem é que lhe deu autoridade para botar a mão num cartaz de um aluno, de um estudante? Quem é que lhe deu essa permissão? Com que autoridade você se imbuiu para arrancar da parede cartazes produzidos por alunos? O que você viu ali de tão horrorizante, Leandro? Eu gostaria muito de ouvi-lo, porque, sinceramente, você se deu uma autoridade da Inquisição, de um pensamento medieval. Pois não, Leandro Guerreiro? É Rádio Morada, Luiz? Isso, Rádio Morada. De Araraquara? Perfeito. Primeiro, só para fazer umas observações, eu estava ouvindo um pouquinho você falando se ele destruiu o cartaz, alguma coisa assim. Arrancou da parede. O direito de entrar na escola e destruir, ninguém destruiu nada. Você arrancou da parede ou não? Primeiro, ninguém destruiu nada para sua informação. Você arrancou da parede ou não? Não relate aquilo que o senhor não sabe. Não foi destruído nada. O senhor arrancou da parede? Estou lhe perguntando. O senhor ligou para mim dar a minha opinião ou o senhor vai deixar eu falar? Eu estou fazendo uma pergunta. Você arrancou da parede ou não? O senhor vai deixar eu falar ou não vou falar? Eu só estou te perguntando. Você pode responder e falar. Eu vou poder falar ou não vou poder falar? Claro que você pode falar. Eu te liguei para te dar o espaço. Então o senhor escuta primeiro, de boquinha fechada, depois o senhor dá a sua opinião. Já estou vendo que o respeito não é muito a sua praia, mas tudo bem. Pode falar que eu quero ouvir. Eu quero ouvi-lo. Ofendido com o quê? Eu vou poder falar ou não vou falar? Você quer insultar? O senhor tem o seu espaço, pode falar. Vou explicar para você o que aconteceu. Vocês estão atentos a ouvir? Eu estou te ouvindo, Leandro. Por favor, pode falar. Tá. Eu estava na rádio, Luizinho, na Rádio São Carlos, onde eu trabalho, e recebi a imagem de 2 cartazes na escola que precisava ser analisada. Um vereador me procurou e disse que estava indo para a escola, o vereador Edson Ferreira. E eu falei assim, bom, Edson, eu estou aqui no programa, então vá para a escola e eu vou tentar falar com a diretora ou com o secretário Nino Mengatti, que é o secretário de Educação aqui de São Carlos. Ele foi para o secretário, Luizinho. O secretário não atendeu. Tentei por 7 vezes. Não atendeu. Nisso, o vereador Lucas Fernandes também me ligou dizendo que estava indo à escola para dar um apoio para ver o que estava acontecendo. Falei, tudo bem, Lucas, eu estou no programa, eu não queria sair daqui no programa agora. Estou tentando falar com o Nino Mengatti e não estou conseguindo. Consegui falar com a diretora. Nisso que eu consegui falar com a diretora, ela já estava um pouco acuada, já estava, assim, constrangida com alguma coisa, ou com medo de tocar no assunto, Luizinho, por ser do LGBT e por ser da religião. Os cartazes falavam de LGBT e de intolerância religiosa. Bom, chegou num determinado momento que eu tive que ir até a escola também, para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, Luizinho, tinha 3 vereadores e os seus assessores lá. Um estava para o lado de fora e 2 estavam para o lado de dentro. Eu tentei entrar, que é o nosso direito, está na lei orgânica de São Carlos, que o vereador pode visitar qualquer órgão público, qualquer repartição pública para fiscalizar. Está garantido por lei, é o nosso direito de fiscalizar, de entrar nas repartições. E eu fui impedido, Luizinho. Então, aí você já vê que tem algo estranho. O vereador foi ao local para checar o problema, se tem problema, para analisar, para fiscalizar, e foi impedido. Liguei para a polícia, em 2 minutos liberaram a minha entrada da escola. Então ninguém invadiu nada. Invadir é quando você arromba, quando você quebra, quando você entra sem permissão. Entrei na escola como os outros 3 vereadores. Chegando lá já tinha um alvoroço armado nos corredores. Agora eu estou falando da minha versão e contando certinho o que aconteceu tintim por tintim. Eu vi aquele cenário já conturbado e pensei, não pode ficar no corredor essa discussão. Além de atrapalhar as escolas, e cada vez vai chegando mais gente e vai fazendo alvoroço, atrapalhar a aula do professor. Peguei e arranquei os cartazes da parede. Arrancar não significa destruir. Arrancar não significa rasgar. Tirei e levei para a sala de direção, que é o correto a se fazer.
Porque cada vez que alguém falava do cartaz, andava 12 metros para chegar até o cartaz do corredor. Agora, Leandro, só me permita, então, agora arrancar o cartaz... Já, Luizinho. Agora, só permite, vamos conversar, fica melhor a gente conversar para esclarecer. Agora, você acha que é papel do vereador, primeiro, avaliar se o trabalho é correto ou não é correto? Porque é um trabalho, é um ambiente escolar, o professor tem que ter autonomia. O que você viu de tão absurdo no cartaz para arrancá-lo da parede, Leandro? Você vai deixar eu terminar de falar? Eu tô te perguntando, ora. Você não sabe dialogar? Não, você não tá terminando, você não tá deixando. Agora, eu só não tenho tempo de ficar permitindo palanque aqui. Eu quero conversar com você. Vai chegar onde você tá querendo. Então, por favor, eu quero que você antecipe essa resposta. Aquilo que te agrada só, Luizinho. Não, eu tô te perguntando, Leandro. Por favor, responda o que eu te perguntei. O que você viu de horrorizante no cartaz? Só aquilo que te agrada? É difícil também esse contato, não? É difícil. Você é um rapaz difícil mesmo, né, Leandro? Não, difícil é vocês que querem distorcer... Não, eu tô te perguntando, eu te perguntei o que você viu de tão horrorizante no cartaz. Você já disse que destruiu. Alguém destruiu o que lá? Eu tô te perguntando. Você já esclareceu e reconheceu que arrancou. Eu acho isso uma violência. Então, não, você acha, eu não acho. Eu acho. Então, por favor, conclua, por favor. Isso é a sua opinião, não a minha. Perfeito. A minha e, aliás, a regra da escola também diz isso. Não, continua. O senhor devia conhecer. Se você acha, aí é problema de você. Perfeito, é meu mesmo. Eu acho o que eu fiz. Perfeito. E eu fiz. Vocês deviam, na verdade, reconhecer que eu tirei o problema do corredor, que estava ali, todas as pessoas ali falando alto, em voz alta, atrapalhando os professores, e veio para uma sala da direção, que é o correto fazer, e com as portas fechadas, a diretora, a professora, todos puderam dar a sua opinião. E os vereadores puderam analisar, ver o que estava escrito, ver a imagem. O que tem de errado nisso, Luizinho? O que tem de errado no cartaz? Te devolvo a pergunta. Então, o cartaz foi passar na direção. Qual que é o problema do cartaz ter ido passar na direção? Ninguém rasgou, ninguém subiu o cartaz, eles colocaram... Tem problema sim, porque não é ambiente de vereador botar a mão no trabalho escolar. Como que não? Não é. Você tem que fiscalizar se a escola está recebendo o recurso que ela tem que receber, se a escola tem professor para dar aula do aluno, não se o trabalho agradou a sua opinião, a sua moral, a sua ética, que é sua individual, ninguém discute. Agora, o que tinha de mais no cartaz? O vereador tem acesso a todo documento público. O que tinha de mais no cartaz? Você não quer responder, que eu estou vendo. Aqui estava escrito intolerância religiosa. O que isso tem de mais? Que não poderia ser tocado? Como é que é? O cartaz é alguma divindade, algo sagrado que não poderia ser colocado? Ele foi feito por alunos, não é para vereador abelhudo meter a mão. E o que tem? Abelhudo é você, rapaz. Vereador abelhudo meter a mão, né? Então nós vamos ter o direito, porque a Câmara é um local público, né? Eu vou entrar no seu gabinete, vou arrancar cartaz, qualquer menção a partidos, abrir o seu armário. Algum projeto. O senhor extrapolou, o senhor errou, o senhor sabe que extrapolou, Leandro. O senhor sabe que extrapolou. Eu não errei. Não errou. Você acha que está certo? Não errei. Eu faria de novo. É bom saber para deixar isso claro para a população de São Carlos. Duas vezes já começa a entender. Eu não vou deixar bagunçar a cabeça das criancinhas. Você não vai deixar discutir intolerância religiosa? Eu não vou deixar o LGBT entrar na cabeça das nossas crianças. Vou defender os que são, vou defender as nossas famílias, as crianças e ponto final. Já entrou naquele debatezinho. Deixa eu só... Ô, Leandro, agora, olha, o cartaz que eu tô vendo aqui, tá escrito: ninguém precisa ser gay para lutar contra a homofobia. Você acha isso ofensivo? Não, eu acho que a sexologia, todo assunto que envolve sexo não tem que estar na boca de criança. Não tem que estar aos ouvidos das crianças. Mas o que você acha não interessa, é vereador. O que o professor acha tem autonomia no ambiente escolar. Não, como que não só acha? isso. Se não interessa, que eu acho que você está Não interessa. O senhor usa a tribuna da Câmara para falar sobre isso. Seu espaço é a tribuna da Câmara. A sala de aula é o espaço do professor. Eu agradeço, você já falou, não nos convenceu. Não nos convenceu. Eu quero ouvir o secretário da Educação, porque, secretário, eu estou achando que o ambiente escolar, sagrado sim, senhor vereador, é sagrado sim, foi violado, foi violentado. Né? Que arrogância desse vereador. Quer dizer, nós estamos voltando no comando de caça aos comunistas, lá dos anos 50. Quer dizer, um professor vai ter que pensar assim: ó, deixa eu ver se o vereador gosta do trabalhinho que eu vou dar. Tenha santa paciência, né? População de São Carlos, vamos acordar, né? Sabe, refazemos o contato com o Nino? Refizemos? Estamos tentando ali um contato com o Nino, porque é o secretário, né? O secretário vai ter que se alicerçar de medidas para proteger a escola dessa interferência. Olha, eu ouvi, é de revoltar. O estômago dá voltas aqui, Luiz. A tentativa de justificar o injustificável, vai para cá, vem para lá para tentar acertar uma situação, é lamentável. É triste. É triste você ouvir o que você acabou de ouvir. Eu acho que as pessoas precisam começar a pensar. O que mais me chamou a atenção foram 3 vereadores. 3 vereadores preocupadíssimos
com a situação da escola, que acredito que nunca foram para a escola para verificar o dia que a escola estava oferecendo merenda enlatada, não foram para a escola para verificar o que está acontecendo com a situação dos professores, que a cada dia tem menos. Nunca foram para a escola para tentar resolver algum outro tipo de problema, ou pelo menos mostrar que estão atentos a essas condições. Mas se preocupam com o cartaz. 2 cartazes que a gente está analisando aqui, eu estou tentando ver se existe alguma letrinha miúda, como se fosse um contrato. Aquelas letrinhas que você não consegue enxergar somente com lupa, para tentar entender. E quem é um vereador para dizer o que deve ou não ser discutido na escola? Quer dizer, ele não conhece, o senhor não conhece legislação, tem um plano municipal de ensino, né, parâmetros nacionais curriculares. Quem que o senhor acha que é, senhor Leandro Guerreiro? Ele está ainda ouvindo a gente ou já desligou? Não está, né? Mas ele deve estar ouvindo lá. Estou dizendo e reafirmando, diria na sua cara isso. Ô Nino, você como secretário, eu sinceramente achei que o ambiente escolar foi violado, foi violentado, né, por uma autoridade que o vereador não tem. Eu fico pensando no professor, que já não ganha grande coisa, que já não é fácil dar aula. Já é desvalorizado. Já é desvalorizado. E agora vai ter que pensar se a matéria que ele está dando agrada ou não ao vereador. Como é que a secretaria vê tudo isso, hein, Nino? Eu quero te agradecer pela oportunidade de poder conversar com vocês. Realmente é uma coisa que nos entristece, que nós todos, e você também, Luiz, em especial, o próprio Madalena, lutaram tanto porque nós tivéssemos a democracia, e vivemos um momento tão de obscurantismo e de uma atitude, desculpa a expressão forte, nazista e fascista. Primeiro, o Carmine Botta é uma escola de referência de 1.300 alunos. São Carlos, em 2017, já superou a meta do IDEB de 2021, para você ter uma ideia do compromisso dos pais, dos professores e da própria secretaria. E esse rato tão repugnante, até porque, como você bem falou, e nós denunciamos isso para todos os órgãos de imprensa, foi feito dentro do contexto que nós estamos num país que nós temos que respeitar a Constituição. O papel do vereador é legislar. Se houvesse falta de professor, como você bem colocou, de merenda, de uniforme, algum problema que extrapolasse, agora você fazer uma invasão numa escola, nós estamos num momento que é uma coisa repugnante, que vai contra tudo aquilo que a gente desenhou para o país, que a gente quer. Primeiro, foi feito por jovens, dentro do contexto realmente, para que não haja discriminação de cor, de opção sexual, de raça, de todas as matizes. Então você ir numa escola para dialogar uma coisa, agora baseado num fato do que eu acho, e lá você arrancar um cartaz de uma maneira vil, baixa, isso depõe contra a democracia e contra tudo aquilo que a gente quer para o país e principalmente do ambiente escolar. Quando eu cheguei na escola, e não é verdade o que o vereador falou, que a diretora permitiu, não foi necessário chamar a polícia, até porque o papel do vereador, em qualquer lugar do mundo legislativo, que a gente respeita, ele poderia ter ido lá com educação e falar, olha, recebemos tal, podemos averiguar. Agora, de uma maneira vil, de uma maneira fascista, nazista, invadiu uma escola porque pensa diferente, até porque as crianças, e quando cheguei na escola, estava um ambiente conflagrado, crianças chorando, os pais indignados, a comunidade escolar revoltadíssima. E até porque depois, quando ele foi para a sessão da Câmara na terça-feira, quando aconteceu o ato, se referiu a mim com palavras vis e baixas, dizendo que eu sou homossexual, que eu sou gay. Onde nós estamos vivendo nesse momento na história do país? Não é papel da Câmara legislar sobre BNCC, sobre opção de livro, até porque a professora que fez dentro de um contexto, um estudo, para que não haja isso, para que seja respeitada a opção religiosa. Se você tem uma matriz religiosa, uma matriz política diferenciada, desde pequeno ensinar as crianças a respeitar a diversidade. Ô Nino, agora você acha que cabe alguma ação da secretaria contra isso que o vereador fez? A secretaria vai mover, a própria OAB de São Carlos está pedindo, ontem o presidente, o Renato, que é presidente da OAB de São Carlos, vai pedir para a Câmara a quebra do decoro parlamentar, porque ele quebrou o decoro parlamentar, esse vereador, entendeu? Nós não podemos permitir nos dias de hoje, porque eu tenho uma opção diferente, então daqui a pouco nós vamos viver no obscurantismo. Se eu tenho uma opção por A ou por B, tem que ser respeitada. Concordo com você com a sua fala. O vereador tem que fiscalizar, mas não pode fazer uma coisa dessa, invadir uma escola. Os professores fizeram no contexto, sem ferir nenhuma matriz religiosa.
É um absurdo que nós estamos vivendo, não só no país, mas isso é um caso especial, uma cidade que eu tenho um carinho imenso, que eu estou como secretário da Educação. Ô, Nino, agora deixa eu te perguntar. Você é do PSB, o chefe do executivo é do PSB. Me parece que o Leandro Guerreiro também é, né? Vocês são colegas de partido. Então, mas ele, infelizmente, já tem um pedido em São Carlos de expulsão ele do partido, porque ele ofendeu o governador esses dias na rede social. Você vai pedir a expulsão dele do partido? Vai, o partido em São Carlos já está pedindo a expulsão dele do partido, porque ele está quebrando o decoro. Uma coisa é outra posição pessoal, uma coisa é agredir o governador, é uma coisa assim absurda que nós estamos vivendo na história com esse rapaz, entendeu? Bom, que foi para a Câmara, inclusive com agressões vis e baixas contra mim. A secretaria não pode se omitir, né? Tem que partir na defesa dos seus funcionários, senão como é que faz, né? O Leandro Guerreiro ouviu aí a fala do secretário. Leandro, apesar da nossa discordância, eu garanto aí o seu espaço, se você quiser se defender do que o secretário disse. Pois não, Leandro, para concluir. Se eu não entender o que o secretário disse, como é que eu vou falar para você? Repudiar o que ele está falando, aí sim eu seria intolerante. Eu ouvi, eu não concordo, mas eu entendo, eu compreendo o descontento do Nino, a mágoa do Nino, me engate, eu compreendo e faz o que você quiser, Nino, o que vocês acharem que tem que fazer, se vocês acham que está errado, procura justiça, faz a ação que você tem que fizer, e eu sei o que eu fiz lá. Eu estou tranquilo, estou com a minha consciência em paz, eu consegui dormir bem essa noite, então eu não fui lá para ofender ninguém, na escola, eu tirei o cartaz do corredor, Nino Mengar, levei na sala da direção, quando você chegou, estava lá na sala da direção, falei o que eu tinha para falar para você lá na sua cara, e morreu o assunto ali para mim. Agora vocês fazem o que vocês quiser, e eu vou me defender conforme eu puder me defender. Tá, então, Leandro Guerreiro, vereador que se envolveu nessa polêmica, arrancou cartaz na escola, o secretário dizendo que a secretaria vai tomar as medidas legais. Agradeço a ambos aí pela participação. Apesar da discordância, o espaço está sempre assegurado. Aqui impera a democracia, viu, Leandro Guerreiro? Acho que o assunto está encerrado, né? Nós abordamos esse assunto que é regional e que me remete àquela discussão, né? Que foi travada aqui na cidade do Escola Sem Partido. É a isso que leva. Sabe, quando eu me posicionei duramente aqui contra aquela proposta de que ela colocaria mordaça na boca do professor, e é verdade, já começou. Não tem nem a lei, já começou. Nem tem o Escola Sem Partido em vigor e o professor já começou a ser amordaçado. O espaço escolar já foi violentado por um vereador que... eu ia até incorrer num preconceito, eu ia perguntar onde é que ele estudou pedagogia, onde é que ele estudou essas questões, mas eu sei que não é a área dele, né? Eu sei que não é a área dele. E a Câmara tem que ter realmente pessoas de todo tipo de escolaridade, né? Para que toda a população se sinta representada. Mas para opinar sobre um assunto, eu acho bom a pessoa saber bem o que está fazendo, poder analisar com critério meio científico, viu, seu Leandro? Só para encerrar o assunto, é isso que eu queria dizer. Pois não. Luiz, a gente tem que só que lamentar uma coisa. Não tem muito o que falar, não. Eu acho que ficou bem claro para o ouvinte entender aí os lados. Fico feliz porque pelo menos a situação apresentada pela Secretaria de Educação é bem diferente daquela que foi, ou seja, não entrou no mesmo barco. Eu acho que isso pelo menos já é um grande avanço. Agora, é de uma infantilidade uma pessoa que faz uma coisa dessa, porque o cartaz está sendo hoje gerado em todas as redes sociais. Os dois que foram tirados da parede hoje estão com uma grande audiência. E não tem nada demais. Não adiantou nada. Não tem nada. Não adiantou nada. Aliás, dá uma olhadinha no cartaz. Tenta localizar alguma coisa lá estranha. Aliás, eu acho que o trabalho surtiu um efeito, porque os alunos estavam discutindo teoricamente a intolerância, pesquisando, escrevendo, e eles conseguiram, pelo trabalho... Tiveram uma aula na prática. Deu uma aula na prática. Conseguiram, na prática, mostrar o que é a intolerância. E quem desempenhou muito bem o papel foi o vereador Leandro Guerreiro. O senhor incorporou, o senhor ensinou aos alunos o que é ser intolerante. Acho que os alunos aprenderam a lição.